Olá, eu sou Paula Altran, doutora e mestre em Artes Cênicas pela ECA USP, com graduação em História na USP e Jornalismo na PUC. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre o Seminário de Dramaturgia do Teatro de Arena, Relevância e Permanências. Esse é um projeto que foi ganhador do PROAC, que é um edital do governo do estado de São Paulo, cujas informações certinhas estão aí no começo, que vocês já viram, e é o final desse vídeo. A gente vai ter aqui essa conversa, essa aula de meia hora. Caso vocês queiram fazer perguntas, fazer comentários, fiquem à vontade, escrevam e eu respondo para vocês. Também estou nas redes, no Instagram paula.altran e no Facebook Paula Altran. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do que é o seminário, qual a importância dele, mas eu já queria começar um pouco pelo fim, dizendo que a gente está aqui falando disso porque o seminário ele teve, digamos, uma permanência. O que seria essa permanência do seminário, que foi um projeto pontual, né, que aconteceu de 1958 a 1961, dentro do Teatro de Arena. A permanência dele está muito além daquilo que a gente normalmente sabe, mas a gente vive isso cotidianamente na nossa cultura, porque todo esse cabedal teórico e prático que adveio aí do seminário reverbera até hoje na televisão, no cinema, também na literatura, em toda a nossa história cultural. O seminário, ele surgiu, e eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas, assim, que eu acho da história do Seminário de Dramaturgia. Ele surge de uma necessidade, né, de algo orgânico dos próprios atores. É uma história que remete à história do teatro moderno brasileiro, da história do teatro moderno brasileiro, e é um marco na história da nossa pedagogia teatral, do pensamento também teórico e até mesmo filosófico das nossas artes cênicas, né? Esse é um projeto que surgiu depois da chegada do Augusto Boal, que veio, né, para o Brasil em 1956. O Boal, ele vai para os Estados Unidos para estudar exatamente dramaturgia na Universidade de Colômbia, numa época em que essas trocas culturais não eram tão comuns, né? Ele fica lá 2 anos estudando com os grandes pensadores na época. Era uma época nos Estados Unidos na qual tinha muita gente ali do leste europeu, tinha muita gente de fora dos Estados Unidos, os próprios norte-americanos também estudando uma vertente importante do pensamento dramatúrgico de um modo geral, né? A gente tinha ali o Actors Studios, a gente tinha uma efervescência muito grande do qual o Boal fez parte, né? Mais também do que não apenas aquilo que ele aprendeu na universidade, tinha uma vida muito pulsante de teatro alternativo, teatro de esquerda, um pensamento fluindo e acontecendo de uma maneira muito intensa. Um desses locais no qual o Boal aprendeu muito, era um grupo extra-acadêmico chamado Writers Group, e ali ele pegou uma dinâmica que hoje pra gente também parece muito simples, e no fundo mas também é da simplicidade que as grandes ideias surgem muitas vezes, que era um grupo de pessoas que se reuniam uma vez por semana, eles escreviam e eles discutiam seus textos. Era tão simples e tão complexo quanto isso, né? Boal vem para o Brasil em 1956, 1955, e aí ele se junta ao grupo, né, ao Teatro de Arena, que está ali passando por uma reformulação. Que reformulação é essa? Em 1955, alguns integrantes do TPE, do Teatro Paulista do Estudante, entre eles Vianinha, Otovaldo Viana Filho, Gianfrancesco Guarnieri, Vera Gertel, entre outros, que eram membros do partido, né, do Partido Comunista, e tinham o TPE como uma possibilidade de junção entre política e teatro. Claro que eu estou falando isso aqui de modo rápido, porque a gente não vai ter esse tempo de falar sobre todos esses assuntos. Vejam sobre o TPE o trabalho muito bacana da Sara Melo Neiva. E aí, então, eles vão pro Teatro de Arena, pelo chamado do diretor de lá, um dos fundadores, que é o Zé Renato. E em 56 o Boal chega. Então o Teatro de Arena, que é mais conhecido como esse projeto, digamos, de um teatro passando uma moto sempre, né, quando a gente faz as coisas, como esse projeto teatral, político, social, ele, digamos assim, passa a existir mais ali, começa a existir a partir de 1956, com a junção desse pessoal que veio da EAD, que o Zé Renato veio da EAD com outros integrantes, que acabam ao longo do tempo saindo, o pessoal que veio do TPE,
e o Boal. Isso se dá em 1956. Boal chega dos Estados Unidos e já vai fazer a primeira peça, que é Ratos e Homens, uma peça que o próprio John Steinbeck, que é o autor de Ratos e Homens, faz uma adaptação do seu best-seller, do seu romance, para essa peça. Essa é a primeira peça de cunho social que o Arena leva ao palco. É uma coincidência, porque na verdade essa peça já está comprada pelo Zé Renato quando o Boal chega. O Boal fala que ele sempre quis, na verdade, dirigir Hamlet, mas ele chega lá e vai fazer, então, Ratos e Homens. Ele fala que chega ali e pensa, o que eu vou fazer, né? Ele tinha muito pouca experiência, quase nenhuma em direção. E ele fala, bom, depois de tudo que eu aprendi ali, vamos pegar, então, o Stanislavski. Ele diz que abre Stanislavski e começa, então, a partir dali, daquela experiência teórico-prática, né, dos livros, como os livros estavam traduzidos na época, a trabalhar com os atores. Qual é essa grande diferença? Hoje, quando a gente fala em teatro, fala em processo, né, fala em ensaio, tudo é muito, digamos, comum, mas essa ideia um pouco processual era nesse momento que estava chegando um pouco essa ideia aqui no Brasil. Claro que não é só o Arena que está fazendo isso, é um momento histórico mesmo, né, no qual essa forma de pensar e de fazer teatro está se, digamos, alastrando aí pelo mundo. Eles passam, então, a pensar não simplesmente em fazer a peça, mas em pensar, em refletir, né, na ideia mesmo de um processo. E na ideia também de um teatro de grupo, no qual todo mundo vai passando pelas das diferentes funções dentro de um grupo teatral, né? Então não é aquela coisa mais estanque, aquele pensamento, digamos, tanto fabril, né? Que é o ator atua, o diretor dirige, o dramaturgo escreve, o iluminador ilumina, né? As pessoas vão, como um teatro de grupo, vão experimentando funções, vão cada um passando pelas funções até para saber como é que isso se dá, né? E é nesse momento, então, com essa peça, que as coisas começam a se modificar. A forma, né? A maneira de construir, digamos, essa peça se modifica. E como é que isso se dá, né? A partir desse processo. Com essa primeira peça, o Boal já ganha prêmios de direção, já tem algo ali nascendo de uma forma de trabalho que, por incrível, né, que possa parecer, para quem não vivencia esse tipo de processo, a gente consegue ver a diferença disso no palco, né? Então tem algo ali que já nasce com esses prêmios todos que eles ganham, com essa tensão e com essa diferença que já se vê nas críticas da época, nessa primeira peça que o Boal dirige. Mas eu acho também muito bacana a gente poder pensar que os projetos, eles não nascem prontos, né? Então quando a gente pensa na Arena, um grupo de pensamento político, um grupo que criou, né, grandes, das mais importantes peças, né, dessa concepção de teatro político social, mas que nesse momento está nascendo, né? Então, assim, é um projeto que se faz fazendo e refletindo sobre ele, sistematizando, pensando, fazendo, refletindo sobre ele, numa forma um pouco que o professor Sérgio de Carvalho chama de uma forma científica, né? Uma maneira científica de pensar e de vivenciar esse fazer artístico. Como vários outros artistas, né? Ele falou aqui do Stanislavski, que a gente pode pensar no Brecht, a gente pode pensar no próprio Boal, que vão fazendo, sistematizando, ou seja, refletindo, fazendo, refletindo. Então a gente está falando um pouco do seminário, mas não tem como não falar do processo que leva até o seminário, né? Ué, mas você não vai falar do seminário. Falar do seminário é falar também dos antecedentes do seminário, né? Então como se chega até ele, porque ele é parte de um processo, de um projeto que se dá dessa maneira que a gente está falando aqui, né? Então eles vão, a partir desse momento, passar a ensaiar e a pensar o processo de uma maneira diferente, inclusive como processo e como grupo. A partir desse momento já, né, os atores, não só do Arena e outras pessoas também do teatro, ficam muito interessadas em que o Boal contasse a experiência dele em Colômbia, porque isso não era tão difundido, o que ele aprendeu lá, com quem ele conversou, enfim, quem foram os professores dele. Ele passa, então, a ter duas frentes, digamos assim, né? Uma ele institui o laboratório de atuação. Então, os atores passam a ter também essa ideia de laboratório, de ter essa questão de experimentação e de pesquisa, não apenas quando estão fazendo uma peça para ir para o palco, mas durante todo o processo deles ali no Arena.
e também ele passa a dar cursos de dramaturgia. Esses cursos, no fundo, são palestras abertas. O Boal ele fica muito assim impressionado pelo fato de chegar a ter 50 pessoas lá para ouvir ele. Imagina, ele era meio reticente quanto a falar sobre essas coisas, achava que não ia conseguir dar conta. E aí ele passa então a falar. Então esses cursos eles eram abertos e eles não eram sistematizados, digamos. Ele de vez em quando dava essas palestras abertas, contando um pouco da experiência dele com dramaturgia na Universidade de Colômbia. E o laboratório tinha uma sistematização maior, né, que era mais acoplado a essa pesquisa constante de interpretação. O que acontece? Acontece que os próprios atores, e daí vem essa coisa bonita, orgânica, né, dinâmica, dialética da própria natureza, digamos assim, da dramaturgia, que está acoplada, né, a essa questão também, quando ela nasce, assim, dessa pesquisa do corpo. Porque os atores, eles passam a falar, bom, a gente está fazendo uma pesquisa sobre a forma de atuação, né, brasileira, mas a gente está falando textos que, tudo bem, são traduzidos, mas não estão pensados nem sobre a nossa história e nem sobre a nossa prosódia, né, nossa forma de falar. Aí tem uma fala bonita, como eu falo sempre quando eu me cito a mim mesma, acho um pouco cabotino, mas é sobre o seminário. Tem poucos estudos, né? E eu fiz o meu mestrado nesse assunto e deu esse livro que chama Teoria e Prática do Seminário de Dramaturgia do Teatro de Arena, que foi orientado pelo professor Sérgio de Carvalho. E aí, o Boal, ele tem uma fala bonita aqui sobre essa necessidade que os atores sentem de estudar dramaturgia. Ele vai dizer aqui: se antes os nossos caipiras eram afrancesados pelos atores luxuosos, agora os revolucionários irlandeses eram gente do Brás. A interpretação mais brasileira era dada aos atores, mais Steinbeck e Ockesen. Continuava a dicotomia, agora invertida. Tornou-se necessária a criação de uma dramaturgia que criasse personagens brasileiros para os nossos atores. Então, o Boal está contando aqui o que os próprios atores sentem, né? Eles dizem, bom, a gente está estudando aqui o corpo para falar o quê, né? Para falar um texto que fala da história da onde, né? Isso é uma exigência do próprio corpo dos atores. Então, dessa vontade nasce, dessa vontade do corpo nasce a necessidade de um estudo mais sistematizado de dramaturgia. Ainda isso não se dá imediatamente, até porque a gente pode pensar, né, que a questão da interpretação é mais difundida. O estudo de dramaturgia, ele tem, obviamente, uma história pregressa no Brasil, não é um primeiro momento que isso se dá, mas ainda não é, ainda hoje, né, a gente não, quando fala de teatro, a gente não pensa tanto no texto teatral. Então, eles passam a fazer exercícios de uma maneira ainda não sistematizada, eles vão escrevendo, vão conversando sobre. E aí, desse processo anterior à sistematização, à implementação do seminário, nasce um dos marcos da história da nossa dramaturgia nacional, que é Eles Não no Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. O Black Tie ele é, digamos, filho desse processo anterior ao seminário, e muito por causa do Black Tie é que o seminário existe também, né? O Guarnieri tem uma fala do Zé Renato, dizendo que o Guarnieri traz um texto para ele em 1957 e que esse texto esse texto chamava Uma Cruz Lá no Alto, e que o Zé Renato diz, eu li, eu achei bom, mas eu falei pro Guarnieri, troca isso, troca aquilo, e troca esse título que não é lá grande coisa. E daí o Guarnieri vai retrabalhando isso no fim de 57 e 58, quer dizer, a gente não sabe exatamente, né, entre 56 e 58, quando estreia, ele trabalha no Black Tie, que no começo chamava Uma Cruz Lá no Alto, que foi mudado por conta até de uma sugestão do próprio Zé Renato, né, que era um dos diretores do Arena. O Guarnieri diz assim: eu era um estudante que fazia política estudantil, vivia para isso, realmente de corpo e alma, talvez até tivesse intenções políticas, e peguei o teatro como uma forma de discutir isso. O Black Tie tinha uma colocação política, né? Então, ele está falando aqui um pouco dessa forma, né, que o teatro tinha ali naquele momento de pensar questões atuais, questões que estavam ali no cerne do que estava acontecendo. Então, ele
eles discutiam para além, né? O que eles discutiam ali quando estava se pensando em arte, né? Pensando na arte de uma forma mais expandida, mais que abarca não só ela mesma, né? Então, dessa vontade, né, quando eles eram membros do TPE e tudo, política, nasce também uma vontade de discutir questões por meio da forma dramatúrgica, né? O Black Tie vem dessa maneira, né? A professora Iná Camargo Costa diz que a grande questão, digamos, de inovação do Black Tie não é apenas trazer para o teatro, isso já é grande coisa, a classe trabalhadora, né? De alguma forma isso já estava, já se tinha a classe trabalhadora no teatro, mas sempre em posições subalternas e sempre, digamos assim, gravitando em torno da elite, né? O Black Tie traz pela primeira vez a classe trabalhadora como protagonista, são as questões, os dramas, o dia a dia da classe trabalhadora, né? Uma família de trabalhadores que do morro carioca que vai protagonizar. Eles não usam black tie. Black tie traz uma nova forma de se pensar e de se fazer teatro, como o próprio Guarnieri fala aqui. Ele faz um sucesso estrondoso, fica mais de um ano em cartaz, traz também, digamos, um novo público, que é esse público estudantil, um público, digamos, aí universitário, né, que não tinha espaço no teatro, o teatro era sempre pensado de uma outra maneira, e ele inaugura uma nova forma de se fazer, de se atuar, né? Tem uma fala muito bonita do Nelson Xavier, essas falas todas estão aqui também no meu livro, no meu mestrado. Tem uma fala do Nelson Xavier, muito bonita, que ele diz que ele foi ver Black Tie e ele fala assim, mas pode representar assim? Ela não sabia que podia representar assim. Ele fala que viu o Flávio Miliati e falava assim, nossa, ele fala como um passarinho, eu quero fazer isso, eu quero fazer parte disso. Então ele entra pro Arena um pouco mais tarde, né? E é uma figura importante também na difusão do seminário de dramaturgia. Então, a gente até aqui está falando um pouco desse momento pregresso ao seminário, mas eu queria reforçar só que a história, ela tem essa dialética, digamos, né? Ela não se faz, esse é o momento, então no dia tal, né? No dia, em 1958, ele vem, ele é processual, né? O seminário ele faz parte, ele não existiria, não tem como entender o seminário sem entender esse processo que leva até ele. Com esse sucesso do Black Tie e com a forma deles verem a importância da pesquisa mais sistematizada, eles fundam então em 1958, o mesmo ano que o Black Tie estreia, o seminário de dramaturgia do Arena. O que era o seminário? Aquilo que eu falei um pouco antes, era aquilo mesmo, né? Uma vez por semana, sábados de manhã, eles iam para o Arena e discutiam textos de todos que estavam ali, e tinha algumas pessoas convidadas também que vinham de fora e traziam seus textos. Se vocês forem ler um pouco aí, digamos, a fortuna crítica que tem do seminário, vai se falar muito de brigas, de uma certa ortodoxia dos integrantes, mas, e também isso eu queria reforçar aqui, a importância da pesquisa acadêmica, que é essa, né? A gente olhar para o processo e entender o processo, às vezes, até ter mais capacidade de olhar para o processo do que quem está dentro dele vivenciando, que nem tem essa possibilidade, muito menos essa responsabilidade. Então eles eram muito jovens e eles eram aguerridos, né? Como o próprio Boal viu, vocês viram aqui nessa fala do Guarnieri, as questões políticas, as questões sociais, elas eram muito prementes, né? E eles discutiam de maneira acirrada, mas isso não depõe contra a história do seminário, muito pelo contrário, né? Isso faz com que ela tenha mais relevância, né? E é muito bonito a gente ver isso hoje também, né? Como essas coisas, elas podiam impactar no sentido bom da coisa, né? Discutir política, discutir posição, discutir visão de mundo, não necessariamente precisa deixar as pessoas irem embora uma da vida das outras, né? Eles estavam criando, e a criação também se faz por embate. Então, o seminário, ele funciona assim, ele funcionou até 1961. Se vocês forem também procurar a história do Arena nesse período, é impressionante tudo que eles faziam, né? Em 1960, por exemplo, o Boal também é convidado pelo Alfredo Mesquita para ir dar aula de dramaturgia na EAD. O Luiz, tem um dos alunos do Boal que diz que foi procurar ele
né, o Lauro César Muniz, foi procurar ele para entrar no seminário e ele diz, olha, lá a gente já está muito à frente, né, a gente já tem digamos assim, uma história muito grande, se a gente for ver, tinha um ano, mas é tanta discussão, tanta criação, né, que ele diz assim, agora eu vou dar aula na EAD, você vai, então, para lá, ter aula comigo lá, e o Lauro é um dos primeiros alunos do Boal, né, na EAD. A gente, na verdade, tem poucos anos, se a gente for ver, né, são 3 anos do seminário, com interrupções, eles trabalhavam muito, né, uma das grandes questões também que o seminário traz para dentro do Arena é a ideia de poder levar uma espécie de forma, né? A gente não vai falar de fórmula nem nada disso, porque seria um absurdo, né? Mas a ideia é pensar num jeito de fazer, e aí eles vão levar o seminário para vários lugares, né? Como, por exemplo, para um projeto muito bacana que é o Centro de Cultura Popular do Nordeste, Centro Popular de Cultura, e que depois também, né, eles vão pegar esse modelo e fundar o CPC, né, o Centro Popular de Cultura aqui em São Paulo e em outros lugares no Brasil. Então, na verdade, esse modelo, digamos, se a gente pode falar assim, de seminário, ele vai ser também replicado, né? A gente vai ter seminários em sindicatos, a gente vai ter seminário em outros teatros, a gente vai ter seminário em projetos sociais, a gente vai ter seminários em vários locais, e ele vai poder ser replicado. Por quê? Porque ele é muito simples no sentido de o que você precisa, né? Você precisa que aquelas pessoas se encontrem, conversem e produzam. O Vianinha vai dizer que a peça dele, Chapectuba Futebol Clube, foi lida 7 vezes, que ele aprendeu muito vendo o Boal poder discutir a peça e depois está no processo da própria montagem da peça, né? O seminário, ele vai gerar 7 peças teatrais, entre elas o Chapectuba Futebol Clube, do Vianinha, peças também do Boal, peças do Flávio Miliati, tem uma peça do Flávio Miliati, Pintada de Alegre, a do Boal é Revolução na América do Sul. E a gente tem também peças de pessoas que nem eram do Arena, como a Edi Lima, né, que é uma autora que depois ficou famosa escrevendo livros infantos juvenis, que era do Sul e que dentro do seminário fez A Farsa da Esposa Perfeita. Eles passam, então, dentro do seminário a fazer apenas peças iniciais dos autores que estão ali. Eles começam a achar importante poder pôr pessoas de outros locais e também pessoas que trazem sotaques diferentes, como diz o Boal, né? Não era tão simples assim viajar pelo Brasil naquela época. Ele diz que passa a conhecer o Brasil também por meio dessas peças. Então vai ter peça do Benedito Rui Barbosa, por exemplo, que vai falar também de outros lugares, né? E de Lima era do Sul, de Bagé, ali na divisa, tem uma forma, né? Uma cadência de fala diferente. Então, o seminário passa a ser um lugar também de experimentos. Isso eu acho muito importante falar do seminário, que não é tão importante, digamos assim, a peça perfeita, sabe? Que vai fazer o sucesso de crítica, de público, mas sim a peça que serve à pesquisa daquele momento, né? A primeira peça daquele autor que pode ter aquele texto, ver aquele texto no palco, e aí entender o que é ter uma peça no palco, e vai poder também servir, digamos, né, fazer parte de uma pesquisa maior, que era a pesquisa também de encenação deles, né? Então, eles, por meio do seminário, das peças do seminário, eles passam a se preocupar com figurino, com cenário, que até então com iluminação. Uma das peças se passa ao lado de uma rodovia, de uma ferrovia, e aí o Boal fala, como é que a gente resolve o teatrinho, né? O teatro de arena, como o próprio nome diz, é um teatro de arena, né? Em formato de arena, um teatro pequeno, diferente daquele palco italiano que a gente conhece normalmente, né? Um teatro que, numa concepção meio circense, né? As pessoas ficam em volta do palco. Ele fala, como é que eu ia resolver para pôr uma ferrovia dentro daquele palco? E aí ele diz, a gente foi entendendo que se a gente pusesse um dormente, a gente já trazia para dentro do palco a ferrovia inteira, porque no teatro a parte traz o todo, né? Então, o seminário, ele tem esses 3 anos de vivência, de sobrevivência, digamos. Ele gera 7 peças encenadas, muitas outras que não ficaram pra gente, que a gente não sabe, mas eu sei, por exemplo, que o Milton Gonçalves escreveu peças, a gente sabe que a maior parte dos atores escreveu peças ali, ainda que a gente não tenha essas peças na mão,
que eles chegaram a discutir essas peças, né? Ainda que não desse para montar todas. A ideia, isso eu acho que também era importante deixar aqui, era menos fazer boas peças, né, como produtos para estarem no palco, e mais entender as dinâmicas estruturais da dramaturgia e poder discutir entre si, né? É importante também frisar que não era um trabalho, digamos, como a gente pensa às vezes, dessas peças que são feitas coletivamente, mas eu gosto de falar que eram trabalhos, eles coletivizavam o trabalho individual. Então o ator ele ia para casa, escrevia sozinho, voltava, discutia a peça com todo mundo, voltava para casa, escrevia a peça. Então ele é um trabalho individual, mas ele é coletivizado no sentido da perspectiva de eu poder discutir com aquele grupo ali o meu processo, né? E isso é muito potente. Isso todos eles falam, né? Da potência que é estar sentado à volta de uma mesa discutindo o trabalho de cada um, né? Essa é a grande, digamos, o grande aprendizado que o seminário traz para o grupo como um todo, e não só para o grupo, né? Mas que deixa para a gente. E quando eu digo que as permanências, né, estão aí, então o Benedito Rui Barbosa, por exemplo, autor de várias novelas, né, como essa que acabou de aparecer, de ter um remix aí, né, de ser refeita na Globo, que é o Pantanal. Vários outros aí foram para a TV, foram como Vianinha, que foi o autor da Grande Família, que ficou depois o remake, agora é um helicóptero, 18 anos no ar, né, no remake dele, na década de 70 já fez muito sucesso. Lauro, como eu falei aqui, o Lauro César Muniz também foi um grande autor, é um grande autor de novelas, e não só de peças teatrais. Então tem uma forma, tem um jeito de pensar a estrutura mesmo dramatúrgica e também de roteiro que vem desse momento. A gente ainda é hoje em dia muito depositário, não sei se a palavra é melhor, mas a gente ainda tem uma ligação profunda com a pesquisa teórica, filosófica, prática, política, social da década de 50, 60, desses remanescentes do moderno teatro brasileiro, né? Eu sempre falo que a gente às vezes corta, quando a gente vai falar da história do teatro brasileiro, a gente fala muito, foi a década dos encenadores, a década do não sei o quê, a dramaturgia parou por um tempo, não tem muita dramaturgia nacional. Isso não é verdade, assim, né? Eu acho que a gente passou aí por essa questão da ditadura militar, nesses fantasmas que ficam aí rondando, as que a gente exorciza todos, ainda bem, e a gente não tem, digamos, o costume de pensar isso como uma permanência, né? A gente tem uma história, como diz o Fernando Brodel, de longa duração. A gente não nasceu, a dramaturgia brasileira não vem por, ela vai dando saltos, não, ela tem uma história, né, que vai se remontar a sua história pregressa. Então a gente está aqui ligado muito a essa história, o seminário, ele uma moto agora, ele tem ainda muito a ser estudado, né? Tem muitas questões para a gente pensar, refletir e principalmente entender a dinâmica que foi colocada ali e que é tão importante ao longo da nossa história. Como eu falei no começo, vocês podem pôr questões para mim e eu vou responder, discutir, conversar, né? Para a gente poder pensar melhor, né, sobre a questão da nossa dramaturgia. Tem aqui uma fala do Vianinha que eu acho bacana eu falei dela, mas eu acho bacana ler. Que fala assim: eu consegui, através do processo de ver Boal dirigindo uma peça minha, sentir muito de perto os defeitos dela, suas qualidades, onde ela funcionava, onde ela se desenvolvia, onde ela brincava. E ao mesmo tempo, o trabalho em equipe do Teatro de Arena, porque essa peça no Seminário de Dramaturgia passou por quase 7 versões, isso tudo através da equipe, discutindo permanentemente, cena por cena, ideia por ideia, problema por problema. Então, essa questão, né, da gente conseguir ter tempo de conversar sobre os textos, se debruçar sobre eles e fazer isso de uma maneira coletiva é muito potente para o desenvolvimento daquele texto, mas não só daquele texto, como daquele próprio dramaturgo, né? Então, eu queria também ler um pouquinho aqui esse parágrafo final do meu estudo, que é: por conta de seu caráter exemplar, o Seminário de Dramaturgia do Teatro de Arena acabou sendo replicado, como eu falei aqui no começo, em diferentes cidades do país, como Rio de Janeiro, Porto Alegre, entre outros, tornando-se um modelo para todo escritor do teatro da década de 60.
E ainda hoje, a união do estudo e da prática política e cênica que se realizou ali segue como uma das grandes referências de pesquisa e criação dramatúrgica no país. Há muito ainda a pesquisar sobre o assunto, muitos documentos a descobrir e muitas entrelinhas a vasculhar. Esse trabalho, sobre o qual eu estou aqui falando para vocês, pretende repor o assunto na discussão contemporânea sobre dramaturgia e teatro brasileiro, através de um caso em que o trabalho artístico só fazia sentido por almejar um diálogo complexo e autocrítico com o momento histórico, para além de qualquer formalismo. Então, meia hora passa super rápido, mas era um pouco isso, essa introdução, né, ao seminário de dramaturgia, a importância dele tem, né, a relevância que ele tem, as permanências que muitas vezes a gente nem percebe, mas estão aí, e essa possibilidade da gente parar para refletir um pouco sobre a história da dramaturgia brasileira, que ela vem aí desde antes, né, da chegada, aí da famosa chegada dos portugueses. A gente tem também uma nova forma de pensar sobre a questão da teatralidade, então pensar que a ritualização dos povos originários tem ali uma teatralidade, pensar isso também, né, de que jeito que isso é parte essencial do desenvolvimento da nossa história teatral, de artes plásticas e da nossa dramaturgia, essa forma de contar histórias oral, com o corpo, tudo isso se insere na nossa história da dramaturgia brasileira. Então, desde lá até aqui, e tudo isso que vai ficar, porque somos aí, a história ela existe, ela é dinâmica e ela é de longa duração. Era um pouco isso que eu queria falar. Estou aqui à disposição para a gente poder continuar refletindo sobre tantas questões e sobre esses pioneiros da nossa história. Obrigada e até mais.